Fala, amigos e amigas da AgroConnection! Estamos de volta para mais uma semana daqui dos Estados Unidos para conversarmos sobre as atualizações da safra agronômica de soja, milho e trigo. Fique ligado que teremos muitas informações em loco da safra e do clima, direto aqui dos principais estados produtores do meio oeste americano. Como vocês já sabem, o AgroConnection tem a plataforma de podcast, onde você pode aprender muito com brasileiros ao redor do mundo. E ainda essa semana foi lançado uma série muito especial feita em parceria com o grupo Agricultura de AZ, chamado Agro do Tio Sam. Nessa série de episódios a gente vai abordar todos os 50 estados, trazendo muita informação sobre agricultura e curiosidades de cada estado. Ficou curioso qual foi o primeiro estado? Eu vou dar só uma dica. Esse estado foi comprado de um país. Se você já sabe, então você já pode deixar aqui nos comentários. Se não, é só acessar o nosso canal do YouTube ou acessar os cards por aqui. Não sei onde que vai estar. Bota aí, editor. Antes de começarmos, já deixa seu joinha, te inscreve no canal e ativa as notificações para ser o primeiro a receber nossas informações aqui direto dos Estados Unidos, direto da terra do Tio Sam. Luiz, solta a vinheta que já já voltamos com muito mais informação. Para começarmos então, vamos direto ao relatório de SDA, a parte que mais interessa a vocês. E para o milho, os farmers, os fazendeiros conseguiram avançar um pouco com o plantio em relação ao último relatório, tendo 36% da área plantada. Isso se dá principalmente em virtude das chuvas que tivemos ao decorrer dessa semana que passou. Não em grandes quantidades, mas vários dias ao decorrer da semana. Quando comparado ao ano passado, nós tínhamos 46% da área já plantada, mas se compararmos com a média histórica dos últimos 4 anos, esse valor não foi tão discrepante, tendo 3% abaixo dessa média. O destaque negativo aqui vai para Illinois e Nebraska, que está puxando esse dado de plantio para baixo. Ao contrário da percentagem de área já plantada de milho, os dados de emergência estão acima, cerca de 3%, e se encontram regulares, sendo 12% do milho já está emergido. Aqui cabe o destaque para o Missouri, que tem 24% a mais da média dos últimos 4 anos de milho já emergido. Já para a soja, conseguimos observar a mesma desaceleração no plantio, em virtude da chuva, tendo cerca de 25% da área já plantada, 5% atrasada quando comparado ao ano passado, mas 4% adiantado em relação à média dos últimos 4 anos. Esse valor ainda poderia ser maior se o clima tivesse contribuído, em virtude da estratégia que os produtores estão adotando aqui, como eu e o Alexandre já comentamos, de fazer o plantio precoce para tentar alcançar o florescimento precoce antes do solstício de verão. Então, para ter esse florescimento mais longo para alcançar altas produtividades. Mas como a gente comentou, existe uma série de circunstâncias que podem afetar isso, como as temperaturas de maio e junho e o frio, que pode também prejudicar o desenvolvimento agora da soja. Semana passada a gente não tinha os dados de emergência da soja, pois era muito baixo, e essa semana o USDA então publicou o valor de 9% da área de soja já emergida, tendo adiantado quando comparado à média histórica em 5%, com o Missouri novamente puxando essa média para cima e o Nebraska puxando para baixo. Para o trigo, a gente tem 43% do trigo já florescido e a média de qualidade vem se mantendo, onde que a gente tem 44% do trigo em condições boas e 6% em condições excelentes. Para o clima, de forma geral, conversando com os outros estudantes aqui dos Estados Unidos, as condições de água no solo estão boas, até um pouco úmido demais em algumas áreas. O editor vai colocar algumas imagens aqui para vocês darem uma checada de algumas fotos aqui de Illinois que eu tirei, e o Luiz, que é um ouvinte assíduo do podcast e dos nossos vídeos aqui do AgroConnection. Meio molhado. E o tempo velho. Isso se dá principalmente devido às chuvas dessas últimas semanas, na maior parte do Midwest, e também não só dessa semana, mas das semanas anteriores, que já vinha chovendo bem e acabou acumulando essa água. E como vocês já sabem, as argilas aqui
do Midwest são 2:1, então ela tem essa maior capacidade de reter água. Isso reflete também nos dados de água no solo, que é um outro dado que o USDA divulga, onde que em Illinois, por exemplo, cerca de 53% da água está em nível adequado e 43% das áreas excedem esse valor adequado, que seria uma área mais encharcada. Isso acaba, então, desacelerando e impedindo que os produtores entrem na lavoura para plantar. Minnesota e Ohio também é outro exemplo de estados que estão com bastante água excedente no solo. Em relação ao mapa de seca, se a gente comparar o mapa dessa semana e o mapa de 2 semanas atrás, a gente consegue ver uma redução significativa das áreas de secas no Kansas, Nebraska, Iowa, Michigan e nas Dakotas. Tudo em virtude, então, dessas últimas chuvas desse mês, que vem acumulando e reduzindo cada vez mais essas áreas que passavam por algum tipo de seca, seja moderada ou extrema. Quando a gente observa as chuvas dos últimos 7 dias, a gente consegue observar que acabou chovendo bastante em todo o Midwest, aqui no cinturão do milho. Com destaque para Iowa, Missouri e parte do oeste de Nebraska e também do Kansas, onde nessa parte amarelada chegou a chover entre 50 e 65 milímetros, nas partes mais vermelha e alaranjada, perto de 100 milímetros. Nas áreas verdes escuras, choveu cerca de 25 a 50 milímetros. A previsão para os próximos dias é de pouca chuva aqui no Midwest, com destaque para o Kansas, onde aqui nessa parte mais roxa no mapa, que vocês conseguem observar, pode chegar a chover até 50 milímetros. Nas áreas mais azuladas, que pega quase inteiros os estados de Ohio, Missouri, Indiana e Kansas, pode chegar a chover 25 milímetros nos próximos 7 dias. Agora vamos para Nebraska, então. Natasha, fala para nós como é que estão as condições aí. Olá, galerinha do AgroConnection. Vamos aí para mais um vídeo semanal aqui no nosso canal. E bom, hoje eu estou falando aqui da estação experimental da Universidade de Nebraska. E essa estação experimental, ela fica localizada mais no leste do estado. E hoje eu queria falar um pouco sobre o inseto que eu trabalho aqui no meu doutorado, que tem o nome comum de Soybean gallmid. Então não tem uma tradução para o português muito boa para esse nome, mas a gente pode ser considerada como se fosse a mosca da haste que a gente tem aí no Brasil. E essa espécie que a gente trabalha aqui, ela é uma espécie nova, ela foi descrita em 2019, então a gente está aprendendo bastante coisa ainda sobre ela. Mas o que a gente sabe até então é que ela tem causado bastante dor de cabeça para alguns produtores de soja, aqui mais para o leste do estado. Bom, durante o inverno, esse inseto ele vai hibernar, porque o inverno aqui é muito rigoroso, né? Então o inseto ele hiberna no solo na forma de pupa. E agora no final da primavera e no começo do verão, o inseto ele começa a emergir na fase adulta. Depois eu vou pedir pro Luiz colocar aqui uma foto do Soybean gallmid adulto. E eu quero mostrar aqui para vocês algumas gaiolas que a gente coloca no campo para monitorar a emergência desse inseto. Então aqui é uma das gaiolas que a gente coloca no campo, e aí o adulto ele emerge, né, do solo, como eu comentei, e ele fica preso aqui na jarra, nessa jarra de vidro. E aí a gente coloca em alguns lugares do campo para poder ir monitorando quando que o inseto começa a emergir e também quando começa a ocorrer o pico da emergência, tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês essa semana e a gente se vê na próxima. Olá, amigos e amigas ligados no AgroConnection, aqui é o Guilherme falando do Wisconsin. Indo para a semana passada, o que a gente teve na semana passada foram alguns dias úmidos e mais para o fim da semana alguns dias quentes com um pouco de vento que ajudaram a secar um pouco o solo e a gente conseguiu fazer algumas operações de plantio. Algumas áreas do estado chegaram a acumular 50 milímetros na semana passada, enquanto a gente aqui mais no sul do estado acumulou cerca de 30 milímetros. Então, a gente teve algumas atividades de plantio, mas a gente ainda está apressando quando dá para plantar, porém esperando porque está chovendo bastante. A cada 3, 4 dias a gente tem um bom volume de chuvas que deixa o solo bem úmido e não estamos sendo capazes de plantar. E indo para as porcentagens da semana passada, o milho está com 22% da área plantada aqui, enquanto a média dos últimos 5 anos é 20%, e a gente tem 2% do milho emergido, principalmente o milho que foi plantado no fim de abril, lá pelo dia 24, 25, já está emergindo.
Enquanto a soja, a gente também tem 22% da soja plantada e temos 12% da média dos 5 anos. Então estamos 10% à frente da média e temos 1% da soja que foi plantada emergindo. Eu vou colocar alguns vídeos da área de centeio para vocês verem um pouco da soja já emergindo. Agora estamos aqui numa das parcelas de centeio. Então a soja foi plantada 13 dias atrás e a aplicação de glifosato foi feita há 13 dias atrás também. E a gente consegue ver que a gente já tem soja emergindo aqui também. E o principal objetivo de ter esse centeio aqui é o controle das plantas daninhas, principalmente aquelas de semente pequena, como o caruru. E o cenário para as próximas semanas é ainda de algumas chuvas. Então no começo da semana, na terça-feira, a gente chegou a acumular 20 a 25 milímetros aqui na parte sul do estado. Então a gente precisa de alguns dias com sol e vento para poder secar esse solo e os fazendeiros serem capazes de fazer as operações de plantio e preparo do solo. Era isso que eu tinha aqui para o Wisconsin e até a semana que vem. Fala Guilherme, amigos e amigas do AgroConnection. Antes de começar o meu vídeo, eu queria solidarizar aí com o meu povo gaúcho, que está passando por um momento muito difícil aí com as enchentes. Então vocês aí que estão escutando e puderem de alguma forma ajudar esse povo nesse momento de tão difícil, fica aí os nossos pedidos, né, seja via monetário ou com o seu tempo, né, que você possa fazer para ajudar, tá bem? Bom, agora vamos falar de Nebraska. A situação por aqui, como eu falei na semana passada, tem chovido bem, né? A gente teve, principalmente no centro e leste do estado, com 30 a 40 milímetros de chuva. Aqui no oeste, onde eu estou, um pouco menos, né? A gente teve aí 10, 15 milímetros, principalmente no final de semana, né? O que pode atrapalhar em algumas regiões, né, onde teve esses volumes mais significativos, mas em geral, se a gente olhar para a questão do milho principalmente, a gente tem 31% da área da Nebraska plantada. Isso indica um atraso, tá? Se a gente olhar tanto para o ano passado, que a gente já teria 49%, quanto na média dos últimos 5 anos, que dá aí uma porcentagem de 48%. A soja da mesma maneira, nós estamos com 18% da soja plantada aqui em Nebraska. No passado a gente tinha 30%, para vocês terem uma ideia. Então, de fato, é uma primavera aí mais úmida e também bem primavera, no sentido das temperaturas. A gente ainda tem tido manhãs e noites relativamente frias aqui para a região, entre 5 e 7 graus, e durante o dia a gente não passa aí dos 23, 24 graus. Então o acúmulo de graus dias não tem sido significativo, tanto que a gente vê milho plantado há 15 dias atrás, recém começando a emergir. A soja um pouco ainda, né, demora um pouco mais, elas com 15 dias ainda a gente nem vê, vai que recém começar a ver quebrar o solo para emergência. Para a próxima semana a gente não tem expectativas de grandes chuvas aqui para a região, as chuvas vão girar em torno de 10 a 15 milímetros, o que deve, né, acelerar o processo de plantio, que conforme eu disse está um pouco atrasado. Agora a gente vai lá. Boa pessoal, chegamos a mais um final de vídeo aqui do AgroConnection. E se você quer nos apoiar ainda mais, nos motivar para trazer mais informação aqui dos Estados Unidos, não se esqueça de deixar o seu joinha, ativar as notificações para receber elas e também se inscrever no canal. A gente também posta informação diária no nosso Instagram e outras redes sociais que você pode acessar lá com o @oagroconnection. A gente fica por aqui então, stay tuned, tchau, tchau!